comentando, Renata, até é legal você trazer um pouquinho pra gente, assim, explicar como que a criatividade, efetivamente, ela atua dentro desse movimento do empreender. Isso é muito importante. Sim, sem sombra de dúvida, porque assim, a partir da criatividade, que é o criar uma atividade, é que você vai explorar as possibilidades inúmeras que se tem ali. E você, como você disse, você consegue explorar isso, de repente, em qualquer âmbito, né? Desde a parte profissional, mas através, de repente, de uma ONG que você está desenvolvendo algum trabalho ali, e como empreender, como fazer isso daí acontecer. A criatividade, cada vez que eu estudo mais, eu acho mais interessante e estou mais apaixonado, porque a criatividade, além de também ser considerada ali um comportamento criativo, por exemplo, mas você tem vários comportamentos coligados a ela. Então, quando a gente fala de comportamento, de criatividade, automaticamente a gente está falando assim, que pessoas que têm muito medo, geralmente não vão ser as pessoas que são criativas. Porque assim, o medo faz com que você tenha um julgamento ou um afastamento de algumas possíveis ideias, que tem tudo a ver com empreendedorismo. Quando você estava falando de comportamento empreendedor, me vem essa questão da criatividade, mas me vem também essa questão da permissão. Porque, assim, o empreendedor, eu entendo que é aquele cara, aquela pessoa que vai acreditar tanto na ideia dela, tanto, 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 que no teatro a gente chama de fé cênica, é acreditar piamente naquilo que você está fazendo. Então, assim, você acredita tanto naquilo que você vai fazer o negócio acontecer. E que daí entra a criatividade, porque, assim, para chegar naquele objetivo, você mesmo já traçou o plano A, B, C, D, E, F. E você vai tentando. Não consegui por esse caminho, vamos por esse. Vamos por aquele. E esses caminhos é que são as criatividades que nós estamos desenvolvendo para chegar no nosso objetivo. Então, eu percebo que o empreendedor também é aquele que vai achar a solução. Ele vai ver as oportunidades, mas ele também vai achar solução para essas oportunidades. Porque não necessariamente o empreendedor ele vai saber fazer, mas ele vai ser focado e ele vai ser determinado ao ponto de achar solução para aquele objetivo. E daí entra nessa questão que você está falando, que buscar muitas vezes um conselho com uma pessoa que não é da área, muitas vezes vai desvirtuar. Eu dei um exemplo prático. Quando eu era CLT, CLT é ótimo, porque você tem 13º, eu tinha 14º, férias, vale refeição, vale alimentação. E vivi durante 23 anos da minha vida sendo CLT. Até um belo dia que eu resolvi, cheguei em casa com uma família de CLT, né? Minha mãe sempre foi CLT e tal. Eu falei assim, cheguei em casa e falei assim, vou viver da fotografia. Eu vou ser profissional autônomo. Minha mãe, pelo amor de Deus, não faz isso, você tem 13º, você é bem colocado dentro do banco que você trabalha, você sempre está subindo de cargo, você tem 14º, você tem como que é, assistência de saúde, enfim, tinha tudo. Eu falei, pois é, eu falei assim, mas já deu o que tinha que dar, agora eu vou por um outro caminho. E então, assim, foi muito bacana, porque foi esse acreditar que ia dar certo. Eu falei assim, se aqui eu faço, que é o comportamento empreendedor. Se aqui, dentro dessa instituição, sendo CLT, eu faço acontecer, eu bato as minhas metas e eu desenvolvo o meu trabalho da melhor forma possível, eu falei assim, por que eu não vou fazer isso para mim? Eu falei assim, qual é a diferença de eu fazer aqui e fazer aqui? Se eu aqui acho alternativas para bater as minhas metas e faço isso de uma forma ética e transparente, por que eu não vou fazer aqui? Que daí entra na questão dos comportamentos. Comportamentos empreendedores. Que eu acho que aí entra a questão da determinação, do foco, da disciplina, da criatividade, né? Eu acho que é um combo de coisa. É um combo de coisas. E como você falou, a pessoa ela olha e ela começa a perceber que ela pode gerar dinheiro através do quanto ela trabalha. Porque o CLT ele fala pra gente assim, você tem uma segurança financeira de um salário fixo. Mas o salário fixo, ele é uma garantia que vai entrar dinheiro, um valor que você conhece todo mês. O empreender, o dinheiro vai entrar. Se você trabalha, vai entrar. Só que a diferença é que é uma grande surpresa, para mais e para menos. Então você se prepara para num mês, você, sei lá, exemplos fictícios aqui, você ganha 1.000, no segundo mês 2.000, no terceiro mês você ganha 500, você gera 500. E aí depois você sobe 700, 4.000, deu um pico, depois desce um pouquinho mais. Essa curva, ela faz parte do empreender. Por isso que antes de qualquer pessoa começar a pensar em dar um passo no empreendedorismo para se tornar uma empresa, é importante ter um planejamento, conhecimento financeiro, você estruturar o seu financeiro. Porque a pior coisa que tem, né, eu atendo muito empreendedor, sei lá, eu trabalho hoje com treinamento corporativo. E aí, se eu não tenho uma organização financeira, quando eu vou negociar com o meu cliente, eu vou desesperada.
Eu fico forçando ele a fechar comigo e fica aquela coisa muito chata e não flui. Então, assim, o empresário, o empreendedor que tem uma organização financeira, ele vai no cliente entendendo que, ok, tá tudo bem, fechou, não. E essa fluidez no relacionamento, muitas vezes, que gera um bom resultado. Então, empreender não é só o ímpeto, nós brasileiros temos muito disso, né? O ímpeto de fazer, de acontecer, depois eu vejo, depois eu planejo. Não, calma, né? Primeiro, saiba o que você quer, coloca uma energia ali e vá nos pontos básicos. O que eu tenho que saber de básico? Vender a organização financeira, o que é fiscal, o que eu preciso pagar das obrigações aí legais, pessoa jurídica, formalizou a base, aí vai aprendendo o processo. Né? Também tem aquela pessoa aqui que é tudo pronto para começar. Tem que ter tudo certinho, tem que ter funcionário, tem que ter um espaço. Não. Quais são os pontos principais que a gente tem que regularizar? Um CNPJ, pagar os impostos corretamente, buscar uma orientação financeira, básico do básico. Aí a gente vai criando. Então é um movimento que ele tem, sim, exige coragem, mas ele também exige uma certa informação e estrutura, porque a dívida de empresa é diferente da pessoa física. Então é um outro olhar, é um outro mundo, né? E como a gente está falando de comportamento, para quem não assistiu, a gente tem uma live no Instagram ali falando sobre essência pessoal. E é muito interessante, porque quando a gente fala de empreendedorismo, para mim me vem muito à cabeça essa questão da essência pessoal. Porque assim, é você se conectar com você também e falar assim, tá, o que eu quero da minha vida? Como que eu quero? Eu não vejo que o empreender, talvez seja por isso que exista uma distinção muito grande entre o empresário para o empreendedor. Eu percebo que assim, quem empreende tem uma conexão com essa essência maior, porque se conhece mais, tem mais ferramentas, arsenais. E quando eu falo de ferramentas arsenais, é comportamento. E eu só vou desenvolver comportamento se eu olhar para dentro de mim, para entender assim, onde que estão os meus pontos positivos e onde estão os meus pontos negativos. O que eu tenho que desenvolver mais? Coisa que, de repente, a pessoa que não empreende não precisa desse arsenal de comportamento. Não. Então, logo, se você não precisa desse arsenal, você não precisa se conectar com essa sua essência pessoal. Você só tá indo, tô fazendo. Talvez a diferença, e me corrija, ou me complemente, é que assim, o empresário ele tá focado ali na questão do dinheiro. Isso. Assim, o foco é esse. Já o empresário, o empreendedor, perdão, ele talvez tenha esse foco também, mas talvez tenha uma conexão um pouquinho maior do desenvolver, talvez do desenvolver os próximos, porque daí para você poder crescer e para ter uma visão empreendedora, você tem que desenvolver outras pessoas. Então você tem um propósito um pouquinho diferente do empresário. Cada um no seu momento, do seu processo, não desvalido um nem o outro, mas talvez seja uma das possíveis diferenças entre o empresário e o empreendedor.